Eu, num retiro que eu fui no Rio de Janeiro há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, um dos padres muito santo que estava pregando o retiro me deu 3 livros de presente. Ele me deu o Compêndio de Teologia Cética e Mística do Adolphe Tanqueray, que é um maravilhoso itinerário de vida espiritual. Me deu o Catecismo da Vida Espiritual e me deu um livro chamado A Alma de Todo Apostolado, de Jean-Baptiste Chautard. E quando eu li este livro, ele mudou a minha vida de uma maneira belíssima. E este livro, Alma de Todo Apostolado, ele foi o livro de cabeceira do último Papa Santo da Igreja, São Pio X. E este livro, ele condena a heresia das obras. Ele dá um grito nessa geração de missionários que não rezam e que atribuem o fruto da missão às suas virtudes e às suas capacidades. E uma das frases que eu mais meditei deste livro é a seguinte: nós não podemos trocar as obras de Deus pelo Deus das obras. E recentemente eu indiquei este livro para os pregadores, para o coordenador do estado de São Paulo, da Renovação Carismática, o Luizinho. E um amigo meu tirou xerox e presenteou hoje ele com este livro que está lá em Presidente Prudente. E talvez ele possa até usá-lo para dar o retiro nacional dos pregadores do estado de São Paulo, porque este livro de fato é um livro belíssimo para ser livro de cabeceira de um Papa, São Pio X ainda. E o Padre Pio disse que, enquanto o Padre Pio vivia, que São Pio X era a alma mais pura que tinha pisado no Vaticano. Ele é um livro que ele desmascara todo tipo de vaidade e de trama que o diabo pode fazer na vida de um missionário e de um pregador. E teve um capítulo em particular que mexeu muito comigo, que eu vou estar passando para vocês. Então será uma pregação lida e meditada com o que está nesse livro, porque eu vou ter que ler, porque é tanto conteúdo que eu não consegui reter tudo ainda. Mas para não perder nada, eu vou fazer essa leitura inteira para que vocês possam absorver o máximo do que está sendo falado aqui, catequizado, e para vocês verem como de fato isso é uma grande verdade em nossa vida. Ele vai descrever quem aqui? Um jovem missionário sem vida interior. O que acontece numa pessoa que carece de experiência e que sai no campo missionário para fazer apostolado, como eles chamam, né? Então, iniciei a minha leitura. Um jovem apóstolo sente despertar o desejo de se dedicar às obras, mas carece de experiência. Essa muitas vezes é a nossa condição hoje. Eu comecei a pregar a palavra de Deus sem ninguém ter me ensinado. Eu li a Bíblia sozinho no meu quarto, e quando eu iniciei a pregação, eu mais imitava os outros do que qualquer outra coisa. Depois de um tempo, Deus foi me personalizando e o meu próprio jeito de ser foi tomando conta da minha pregação. Mas no início eu imitava outros pregadores que eram referência para mim. E de fato o meu sacerdote não me catequizou e não me ensinou como ser um bom pregador, como falar, o que pregar, como o Papa Paulo VI diz, né, Jesus é o centro da pregação, por de nada. Então eu carecia demais de experiência, e eu creio que é a situação de muitos pregadores que iniciam, porque às vezes também não temos uma formação tão sólida do que ser um pregador. Mas isso daqui também carecia. O seu gosto pelo apostolado, pela missão, revela ardor, vivacidade de caráter, amor pela ação e até pela luta. É correto, piedoso, mas a sua piedade é sentimental, é uma rotina piedosa. A sua oração, se é que a pratica, é um desvaneio, e as suas leituras espirituais são mera curiosidade sem influência na sua conduta. O livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10 diz: maldito aquele que faz com negligência a obra de Deus. Gente, não há nada pior do que um missionário que não reza.
Santo Tomás de Aquino nos ensina: na oração, a alma bebe, e no apostolado, a alma dá-se. Que loucura é essa dos pregadores de hoje acharem que o que contribui na salvação da alma é a sua eloquência e o seu conhecimento? Vamos ver uma coisa. Jesus Cristo iniciou o seu ministério de pregação, ele tinha 30 anos de idade. Quando Jesus começou a pregar, antes de iniciar o ministério da pregação, ele foi para o deserto, jejuou e orou 40 dias. E em várias partes da Sagrada Escritura, menciona que Jesus saía antes do amanhecer para rezar. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela era uma jovem enclausurada, porque morreu com 24 anos. Nunca fez uma missão, nunca fez uma pregação. E ela foi coroada como padroeira das missões na Santa Igreja Católica. Qual que é a razão da igreja ter feito Santa Teresinha do Menino Jesus padroeira das missões? A igreja está dizendo: quem salva almas é quem reza, quem é santo e quem sofre. Você viu o que está dizendo do pregador? A sua oração, se é que a pratica, é um desvaneio, e as suas leituras espirituais são mera curiosidade. Quem que é o patrono da Igreja Universal? São José. Quantas missões ele fez? Quantas pregações? Nenhuma. Quem que é mãe da igreja, padroeira da Igreja Universal? Nossa Senhora. Agora veja bem. Santa Teresa de Ávila tem um livro que chama Castelo Interior ou Moradas, que ela fala que tem 7 estágios para que nós chegamos na plenitude do amor de Deus e do conhecimento de Deus, e que vai do 1º grau até o 7º grau. E no 1º grau ensina-se que quando a alma entra no 1º estágio, no 1º, ela já abandonou todo o pecado mortal, já abandonou os programas de, adaptando para hoje, os programas de televisão insensato e que não contribui para a sua salvação, já disciplina mais a sua língua, já fala coisas que tem mais a ver com a salvação, tem diligência com horário, apreço pela salvação, estuda a Bíblia, documenta a igreja. E quando chega no 7º grau, antes de chegar na 7ª morada, na 6ª acontece um desposório que Jesus pede essa alma em casamento, oferece uma aliança e essa alma casa com Jesus. E aí, o que acontece? Ele está na 7ª morada. Esta 7ª morada ensina os grandes teólogos que a alma, ela é um corpo onde Deus faz dela como que um corpo ambulante, que usa ela para salvar almas e o mundo inteiro. E que uma pessoa dessa, se você tocar nela, é como se você estivesse tocando no próprio Espírito Santo, e se você agride fisicamente, é como se você estivesse batendo no próprio Espírito Santo. Porque esse grau de união dessa pessoa com Deus na 7ª morada é uma coisa tão incrível, que ela é mergulhada em Deus, Deus é mergulhada nela. É uma coisa profunda demais. Ela é possuída pelo Espírito Santo de uma maneira que nós não temos noção. E segundo a aula que eu tive sobre isso, muitos santos não chegaram nesse estágio, são poucos. E que São João da Cruz ensina que a pessoa que está nesse 7º grau, um ato de amor que esta pessoa faz por Deus na igreja, vale mais do que se ela vivesse 50 milhões de anos tentando fazer os atos mais belos de amor. Um ato só dessa pessoa que está nessa morada, vale mais do que os esforços dela durante 50 milhões de anos. E agora eu vou contar uma história para voltar para vocês entenderem concretamente isso que eu quis dizer. Numa fase da igreja, houve uma heresia chamada arianismo, que Santo Atanásio estava combatendo essa heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. Dizia que Jesus Cristo não era Deus. E Santo Atanásio estava tendo muita dificuldade para combater esta heresia, e foi pedir a ajuda de um santo que estava na caverna rezando, chamado Santo Antão. Ele chegou para Santo Antão e descreveu que as pessoas estavam duvidando da divindade de Jesus, não acreditavam que Jesus era Deus. Santo Antão disse: nossa, como? Os homens não acreditam que Jesus é Deus? E desceu lá. Quando Santo Atanásio foi fazer a exposição sobre a divindade de Jesus Cristo, as pessoas que estavam lá aglomerando no local, eu não sei se era numa igreja, começaram a questionar a pregação de Santo Atanásio.
aqueles que estavam fazendo parte dessa heresia diária. Ele passou a palavra para Antão. Antão chegou e disse: Jesus é Deus. Eu vi o Senhor. Houve um silêncio absoluto no local. Um arrependimento coletivo de todas as pessoas referente a dizerem que Jesus não era Deus. Todo mundo se arrependeu e professaram Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador de suas vidas. E houve uma paz reinante muito grande naquela época. O que aconteceu? Um homem saiu da caverna e Santo Satanás, que estava combatendo, é doutor da igreja e é um santo de elevação espiritual e de santidade máxima. Agora veja bem, Santo Antão chega naquele lugar, diz assim: Jesus Cristo é Deus, eu vi o Senhor. Por quê que uma pregação tão curta teve tanta eficácia? E a aula que eu tive, o professor disse: supostamente porque Santo Antão deveria estar na 7ª morada. Deus costuma fazer esse tipo de coisa com as pessoas que têm esse grau de união e de amor com o Senhor. Esses são os prodígios que Deus realiza através da vida dessas pessoas que amam a Deus dessa maneira e que rezam dessa maneira. Agora veja bem, Santo Antão ele não era pregador. Ele era um monge que ficava habitado nas cavernas, que habitava nas cavernas. Foi o primeiro padre do deserto a combater Satanás com força no deserto. E ele não era pregador e não era missionário. E por que teve tanta eficácia? Porque a unidade com Deus, através da vida de oração, elevou ele a um amor tão grande. E ele estava todo despojado de vaidade, de egoísmo e de interesses pessoais. Era tudo para a glória de Deus. E quando uma alma está assim diante do Senhor, são esses benefícios que essa alma consegue distribuir pelo mundo por causa do grande amor que ela tem pelo seu Senhor. Quantos pregadores precisavam estar escutando isso hoje para tomar vergonha na cara e renunciarem à vida imoral que muitos vivem? Porque a Sagrada Escritura diz aqui, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 19: renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. E logo após, Paulo vem em Tito 1,16: proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Que pregadores que são aqueles que vão dar retiro e preparam pregação somente em cima de apostila? Que pregador que são esses que acham que os seus fundamentos teológicos são capazes de convencer uma massa e levar essas pessoas a uma experiência com o Jesus Salvador e fazer com que essas pessoas se apaixonem por Jesus Cristo? Que geração de pregadores que nós temos visto que abandonaram o Santíssimo Sacramento, que não tem mais apreço pela vida litúrgica, que tem uma vida minguada de oração e por isso é arrebatado pelas vaidades e não consegue produzir fruto nenhum. Gente, o que salva é a santidade de vida, é um mistério muito grande. Eu fui em Portugal, na casa da Beata Alexandrina. Porque um homem quis violentá-la sexualmente, ela não quis ceder para ele o corpo dela. Ela pulou de um local mais ou menos de 2 andares. Depois de um tempo, o problema que ela teve na queda proporcionou a ela que ela ficasse paralítica. Eu não sei se esse é o termo correto, proporcionou, mas ela ficou paralítica por causa dessa queda um tempo depois. E quando ela ficou na cama, porque ela não podia andar, ela ofereceu a vida dela pelos pecadores. E Jesus Cristo tinha uma intimidade tal com a Beata Alexandrina que ele furou o coração dela, colocou o sangue dele lá dentro. E ela viveu mais de 18 anos só de Eucaristia, não se alimentava mais e viveu para reparar os pecados da humanidade. Ela pedia o sofrimento dos pecadores do mundo inteiro sobre ela. Não era um pecado de alguém não, de uma vida, do mundo todo. E pasmem, eu li no livro, Jesus gritava com ela, até xingava ela, sua maldita, por causa do pecado dos outros.
acarretava tudo. Então ela tinha que sofrer aquela ira de Jesus contra os pecadores, tudo nela. Ela falava, manda para mim, contanto que eles sejam salvos. Agora me diga uma coisa. Ela foi proclamada beata, vai ser santa. Estão estudando os estudos dela para que ela seja doutora da igreja. Eu vi o quartinho dela, foi celebrado uma missa, eu estava lá no dia, olhei aquela casa simples. E no enterro dela tinha milhares e milhares de pessoas. E quantas almas que não salvou uma mulher da gente? Ela não era missionária, ela não saía do quarto dela. E ajudou a salvar almas que nós não temos noção do número. Um dia Jesus chegou para o monge e disse, atualmente no mundo há uma mulher que é muito mais santa do que você. Porque você pensa que é muito santa, mas falta tanta virtude na sua vida. Vai lá pedir oração para essa mulher. Ela é a maior santa que tem no mundo atualmente. E o monge foi atrás dessa mulher e bateu na porta da congregação religiosa e falou, olha, eu estava em oração, Jesus me mostrou que a maior santa do mundo está morando aqui nesse momento agora. Eu gostaria de saber se é aqui mesmo, é uma casa religiosa. Aí a mulher, claro, é uma casa religiosa, deve ser aqui mesmo, né? Aí a mulher foi e começou a pegar tudo quanto era freira, quanto era religiosa, e começou a mostrar essa daqui adora Jesus sacramentado, essa daqui é penitente. Ele falou, não, essa faz isso. Começou a mostrar a virtude de todas. Passou todas as religiosas. Ele falou, não é nenhuma dessas. Ele falou, então, você não teve essa visão. Não é possível que Jesus tenha mostrado para você. Ele falou, mas era aqui, eu vi esse lugar, inclusive eu vi esse hábito, era aqui sim. Ele falou, não tem mais ninguém. Ela falou, não tem. Ele falou, não é possível que não tenha, deve ter. Ele falou, tem uma louca que tá lá descascando batata, cenoura para fazer a sopa, mas ela é uma louca, esquisita, ela quase não fala. Ninguém se comunica direito com ela, até ela é meio desprezada aqui dentro, porque ela parece louca mesmo. Aí o monge falou assim, não, eu quero ver essa mulher, essa freira. E quando o monge chegou diante dela, ele se ajoelhou diante dessa e disse, essa mulher aí mesmo, me mostrou. Jesus pediu para que eu viesse aqui pedir oração para você, porque você é a mulher que mais agrada o coração de Deus no mundo e que mais salva almas para ele. Gente, a mulher era considerada como louca dentro de um convento e nunca tinha feito missão nada. Percebam, é muito mais eficaz a vida da pessoa que reza do que a pessoa que está no apostolado. Um bispo dizia da Conchinchina, nem sei onde é esse país, mas está escrito nesse livro: 10 carmelitas a rezar me auxiliariam muito mais do que 20 missionários a pregar. A oração vai na causa. E o pregador aqui que ele estava dizendo, olha o que diz aqui, ó. O seu gosto pelo apostolado revela ardor, vivacidade de caráter, amor pela ação e até pela luta. É correto, piedoso, mas a sua piedade é sentimental, é uma rotina piedosa. A sua oração, se é que a pratica, é um desmaneio e as suas leituras espirituais são mera curiosidade, sem influência na sua conduta. A pessoa lê para adquirir conhecimento e quando pregar as pessoas dizem, nossa, como ele é sábio. Como ele é sábio, olha como ele conhece, olha como ele cita, olha como ele conhece tal santo, olha como ele conhece doutrina e tal. Gente, não esquecemos o que o Padre Pio dizia. Nos livros, nós buscamos a Deus. Na oração, nós encontramos. Não se esqueça do que dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Quem mais estuda do que reza, não busca a Deus, mas a si próprio. Porque o livro de Romanos diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Preste atenção. Suas leituras espirituais são mera curiosidade sem influência na sua conduta. Os livros que você lê, meu irmão e minha irmã, que são pregadores aqui, é um livro que você lê, que você reproduz aquilo que está no livro para os outros, ou que primeiro você procura assimilar aquilo na sua vida, para você viver aquilo que você leu no livro, para você passar aos outros? Ou você só lê e fala, bonito, adquiri conhecimento e vou pregar? Santo Agostinho nos ensina, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. A força do exemplo, ela é muito mais santificadora do que as nossas boas palavras. O padre Antônio Vieira dizia, por que João Batista convertia tantas pessoas? Ele falava, porque João Batista ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos.
Ele pregava arrependam-se, ele era um homem arrependido. Ele pregava faça a penitência, ele era um homem penitente. Ele pregava humildade, mas ele era humilde. Quando um dia um monte de franciscanos estava andando pela rua, um homem chamado Leonardo viu aqueles franciscanos andando e ficou admirado com o exemplo deles. Ele falou assim: eu vou seguir esses homens. E seguiu-os. Quando os franciscanos chegaram no convento, eles entraram e Leonardo falou: se a vida aí dentro for tão piedosa como o andar desses homens, eu vou entrar e vou me tornar um deles. Ele foi, conheceu o convento e se tornou franciscano. O nome desse homem é São Leonardo de Porto Maurício. Escreveu um dos livros mais belos sobre a missa, As Excelências da Santa Missa. E como ele converteu? Porque ele viu 2 franciscanos andando na rua. Não foi pelo bom pregar deles. Eles não liam livros para adquirir conhecimento e para ficar ensinando o povo. Não, eles viviam a reprodução de Jesus Cristo. Quando São Francisco falava sobre os pregadores, ele dizia: quando fores pregar o evangelho, se necessário, use as palavras. Porque quando ele convidou os irmãos para ir fazer uma pregação na praça, ele rodou na praça, deu uma volta aqui, deu uma volta lá e falou: vamos embora. E o irmão chegou para ele: Francisco, você não disse que você iria pregar a palavra? E ele disse: eu já preguei com o meu bom exemplo. Não vale nada, 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 nada falar, fazer curso de oratória, dar soco na mesa, levar o povo a saltar com as emoções, levar o povo a chorar. Gente, preste atenção, se você assistir um filme de romance ou um filme de drama, você chora. Eu não estou dizendo que lágrimas não é bom, mas você pode fazer uma pessoa chorar por uma oração de cura interior. Vai no encontro de jovem, faz uma pregação sobre família e começa a fazer uma voz mansa. Imagina o seu pai te dando aquele abraço, chegando do trabalho cansado, suado, olhando para você, falando: meu filho lindo. As pessoas se desmontam. Mas isso não significa que você está levando as pessoas à conversão, gente. É bom isso, eu não estou desprezando as emoções. Me entendam, por favor. Eu não estou querendo dizer que não tem que fazer oração de cura interior, mas eu estou mostrando que há um paradoxo entre o pregador que vive uma vida de santidade e você vai ver aquele que não vive. Despreza a vida de oração. E o que lê não é para viver, mas para adquirir conhecimento, para receber aplausos e para arrancar elogio das pessoas. Isso não é bom. O diabo também sabe a Bíblia, de cor e salteado. Se você pegar, tem vários pastores protestantes que conhecem Bíblia de capítulo e versículo, mas quando chegarem no céu vai escutar Jesus: não vos conheço. Porque usaram a Bíblia para ganhar dinheiro, mas não viveram a pessoa de Jesus na sua vida cotidiana. A sua oração, se é que pratica, é um desvaneio. As suas leituras espirituais são mera curiosidade, sem influência na sua conduta. Talvez até Satanás, iludindo com o senso artístico que ele toma por vida interior, o leve a gostar de leituras que tratem das vias elevadas e extraordinárias da união com Deus e admirá-las com entusiasmo. Tudo somado, pouca ou nenhuma vida interior. Gente, meu Deus do céu, isso é muito sério. Ele está falando aqui, o cara tem vários livros de teologia, de espiritualidade clássica, conhece que é um absurdo. Quando ele lê, esse entusiasmo, mas não quer viver nada disso. Não quer rezar rosário, não quer ler a palavra, não quer ter vida interior. O tempo que ele passa é lendo, mas vivendo nada. Missa santíssima, não quer nada. Tudo somado, pouco ou nenhuma vida interior. Nessa alma que ainda conserva hábitos bons, qualidades naturais e o desejo sincero, mas vago de permanecer fiel a Deus. Vai, pois, o nosso apóstolo consagrar-se com zelo a esse ministério tão novo para ele. A breve texto, precisamente em virtude das circunstâncias que essas novas ocupações originam, deparam-se-lhe 1000 circunstâncias para o fazer viver fora de si, 1000 engodos para sua curiosidade ingênua, 1000 ocasiões de quedas contra as quais até então o tinham em parte protegido a atmosfera tranquila da família, do seminário, da comunidade, do noviciado ou a tutela de um prudente diretor espiritual. As ocasiões começam a tomar
esse rapaz. Satanás começa a articular armadilhas em todo quanto é canto que ele vai. E porque o diabo percebe que a resistência dele no mundo espiritual pela falta de oração é precária, Satanás diz para si e para os demônios que o auxiliam: em breve nós o pegaremos. Satanás fala, ele não tem vigilância, ele não tem astúcia, ele não tem perspicácia, ele não tem sabedoria, ele tem conhecimento, mas esse conhecimento não faz parte de algo concreto na vida dele. Ele carece muito de experiência, ele está muito orgulhoso pelo seu saber, mas o seu viver é parco demais. Nós em breve o arrebentaremos. Porque ele já leu sobre tudo como fugir de um pecado contra a castidade. Mas na hora que ele estiver lá, como ele não tem experiência, como ele só leu, a gente pega. Não só a dissipação crescente ou a curiosidade perigosa, a impaciência ou a susceptibilidade, a vaidade ou o ciúme, a presunção ou abatimento, a parcialidade ou a difamação, como também a fragilidade do coração e as formas mais ou menos sutis da sensualidade, vão obrigar a um combate ininterrupto essa alma mal preparada para tão contínuos assaltos. Consequentemente, frequentes são as feridas. Pensará em caso em resistir, estando ela tão absorvida em atividades que considera excelentes? De seu lado, Satanás, bem longe de contrariar essa satisfação da vida ativa, significa das missões, de sair, de pregar, excita o mais possível. Certo dia, ele entrevê o perigo. O anjo da guarda fala à consciência. A consciência interpela. É preciso ter mão em si, examinar-se no sossego de um retiro, tomar a resolução enérgica de seguir à risca um regulamento, embora com prejuízo dessas ocupações tão afadadas, mas já é tarde. Tá um dia ele lá quieto, o anjo da guarda vem, olha, você não tem rezado, hein? A sua frequência ao sacramento é dominical e você fica olhando no relógio quando a missa termina. Você tem feito um ângelus no meio-dia, mas você abandonou todinha a sua prática de piedade. Você fica mais fazendo coisas que são das coisas do homem e você de fato trocou o Deus das obras pelas obras de Deus. Você faz contato com todo mundo, você conversa com todo mundo, se agenda, faz isso. Mas Deus você deixou, toma cuidado, hein? Você leu lá naquele livro de espiritualidade que quem viver assim cedo ou tarde vai ter uma queda. Aí o anjo da guarda começa a soprar um monte de inspiração para esse cabra voltar. E aqui ele vem. Mas já é tarde. A alma já saboreou o prazer de ver os seus esforços coroados de êxito. O cara já pregou. As pessoas babaram na pregação dele. Escreveu um livro. Vendeu bem. Vende bem CD. Vende bem DVD. Seu site é muito acessado. Vamos trazer para o dia de hoje. A sua palavra é arrebatadora. Quando ele fala, as pessoas, meu Deus, que homem sábio. Todo mundo depois que ele prega fala, nunca vi uma pregação que nem a tua. Você é o evangelizador mais ungido, ou esse seu dom, ou você é o padre mais tal. A pessoa vai acreditando no elogio de todo mundo. E pra que ela vai querer ficar sofrendo, rezando, calejando o seu joelho, adorando de madrugada, fazendo jejum, pagando pra quê? Se desse jeito eu tô sendo bem requisitado, eu tô sendo elogiado, eu tenho a graça de Deus que atua na minha vida, pra que eu vou querer pagar um preço se Jesus já pagou o preço por mim? A graça já atua. Se o pregador não rezar, a pregação não depende da oração do pregador, mas depende da graça de Deus. Aí faz um paralelo. Por que na época de São João Maria Vianney, um sacerdote que adorava 2 horas da madrugada, ia diante do Santíssimo, adorava até as 8, celebrava a missa, fazia ação de graças, depois começou a vir tudo quanto é uma para a paróquia dele, ele pregava, arrependimento era gerado no povo, o povo ia confessar. Começou a lotar, tinha que atender fila quilométrica de confissão. Depois São João Maria Vianney começou a fechar prostíbulo. As prostitutas tudo se converteram, viraram casa de abrigo. Não se faltava mais de domingo na missa, não se trabalhava mais de domingo, ninguém roubava ninguém falava palavrão, os bailes acabaram tudo. E um dia o demônio trancou
São João Maria Vianney na parede e diz: eu te odeio. Esse ano você já arrancou 80 mil almas da minha mão. Se tivesse 3 sacerdotes como você, meu reino estava acabado. Por que o demônio não faz isso hoje com todos os padres, bispos e pregadores? Se o pregador depende da graça e não precisa ficar pagando preço em oração, como tem dito por aí, por que São João Maria Vianney teve esse resultado e hoje é difícil ver esse resultado? Já saboreou o prazer. Porque estudou muito psicologia, fica falando da vida pessoal da pessoa, fica compreendendo tudo, porque estudou uma filosofia moderna. Eu não tenho nada contra a psicologia, minha mãe é psicóloga, mas lá no consultório dela, ela se comporta moralmente como católica e ela não vende as convicções da doutrina para ficar satisfazendo o apetite do paciente para ganhar dinheiro. Ela fala que segundo união não pode comungar. Ela ensina essas coisas. Ela ensina aos jovens que as frustrações do namoro vêm por causa do sexo antes do casamento. E o Jesus dela é mais forte do que o Conselho Regional de Psicologia. Não pode se vender. Tem que ser fiel. E aí o pregador, o que aconteceu aqui com a situação desse cabra aqui? Ele já saboreou o sucesso do seu apostolado. E se eu faço missão sem pregação e sem ficar me guardando tanto, e as pessoas aplaudem, choram, e eu tenho êxito, pra que eu vou ficar rezando? A alma já saboreou o prazer de ver os seus esforços coroados de êxito. Amanhã, exclama ela. Hoje é impossível, falta-me tempo, porque devo continuar esta série de homilias, escrever artigos, organizar esse sindicato, esta associação de caridade, preparar esta resta, fazer esta viagem, pôr em dia minha correspondência. Tudo está na frente. De fato, esta alma trocou a obra de Deus pelo Deus das obras. Diga comigo, eu não posso trocar Deus pelas suas obras. É mais importante falar com Deus do que falar de Deus. Primeiro na minha vida, Deus, depois as suas obras. Porque a salvação não depende de mim, mas da graça de Deus. Eu não estou sendo incoerente naquilo que eu disse. A salvação depende da graça de Deus. Mas se você quiser cooperar na salvação, a tua santidade ajuda. Porque assim foi na vida dos santos. E as pessoas arrumam tudo para estar fazendo e colocar na frente. Nós na igreja hoje temos muito organizadores, mas está faltando agonizadores. Como a tranquilizam todos esses pretextos? Porque o simples pensamento de encarar a sério a sua consciência já se lhe tornou insuportável. Quando ela fica em silêncio e que a consciência dela vem, você é um pregador mentiroso. Você está ficando vaidoso. Você não reza. Você lê os grandes livros de espiritualidade e você cita os grandes santos. Você admira o sangue dos mártires, mas você não derramaria uma gota do seu falso. A consciência grita. A pessoa não vai nem mais de silêncio. Você falou lá sobre vida de oração, mas você não reza nada. Você fala sobre o rosário, mas você não reza o rosário. Você fala sobre Jesus eucarístico, mas você não tem paciência para ficar 1 minuto diante do Senhor. Você fala que você ama, você não prega, você prega bonito, mas você é um pilantra. Não vive nada. A consciência grita e a pessoa não gosta mais de ficar nem sozinha em silêncio, porque se torna insuportável. Porque a pessoa conhece quem ela é. Aí esse pregador fala: eu sou um cafajeste. Eu sou infame. Eu estou usando o nome de Jesus para me autopromover e para ganhar dinheiro. Eu não presto. Aí a pessoa não quer mais ficar. Não quer. Chega um momento em que Satanás pode trabalhar à vontade para acabar de arruinar um coração que se tornou seu cúmplice. O terreno está preparado. A sua vítima apaixonara-se pela ação. Nossa, cara, a coisa mais gostosa para ele é fazer missão. Quando ele prega, ele vê aquela multidão aplaudindo. Depois do final da pregação, que a galera vem pedir autógrafo, abraçando, chorando e falando: essa pregação mudou minha vida. Ele fala: como eu sou o cara.
Você é o cara mesmo, seu cara de pau. O terreno está preparado, a sua vítima apaixonar-se pela ação. Pois bem, Satanás instila-lhe a febre da ação. A sua vítima não consegue esquecer o tumulto dos negócios, nem suportar o recolhimento. Diferente de Jesus. Abra aí para mim, Joey, Marcos, capítulo 1, versículo 26. Não, 35. Olha aqui, ó. Essa alma não suporta o recolhimento. E olha o que vai dizer aqui a palavra aqui do Senhor, ó. Marcos 1:35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Por que que Jesus foi para o deserto? Oséias capítulo 2, versículo 18. Por isso atrairei, conduzê-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Silêncio e deserto é o lugar onde Deus fala com a alma. No louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala. A profecia nasce no silêncio, na escuta. Padre Pio diz, o silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. E Jesus disse para Santa Faustina, Deus não se comunica com uma alma tagarela. As pessoas parecem que não perceberam o centro da oração. O centro da oração não é aquilo que você fala para Deus, porque a Bíblia diz em Mateus 6 ou 6, 7, 6, 8, que antes de você falar, Jesus já sabe o que você vai dizer. O principal da oração não é o que tu fala para Deus, mas o que Deus vai falar para você. E você só vai aprender a escutar Deus se você tiver uma vida de silêncio. Fora isso, e o pregador da ação, que ele está sendo aplaudido, ele detesta o silêncio. Fazer um retiro no mosteiro, ficar 8 dias trancado, querendo escutar Jesus. Eu lembro que apareceu um cabra lá na minha comunidade, veio do estado do Brasil, sem me avisar, nem sabia de onde ele era. Quando ele chegou lá na comunidade, ninguém gostou do jeito do cara, todo mundo percebeu que ele era estranho. E ele era orgulhoso demais, falava muito de si. A gente que está nessa experiência de vida missionária percebe um pouco da pessoa quando ela não está com uma reta intenção. Quando o pregador, o cara começou a falar demais, eu falei, ih. E ele falou que ele queria Deus, que ele queria fazer a missão e que eu não sei o que lá. Eu falei, você quer Deus mesmo, irmão? Ele falou, quero. Eu falei, eu vou te levar no mosteiro para você fazer um retiro de silêncio de 8 dias, que nem eu fiz lá com o Padre Mateus, meu diretor espiritual. Você vai acordar 5 da manhã para ir para a capela para rezar, você vai dormir 9:30 da noite, 10 horas, você vai ficar em silêncio o dia inteiro, sem poder falar com ninguém. Você só vai poder falar com o diretor espiritual, com Jesus e com a Sagrada. Não, eu vou. Levei ele lá para fazer o retiro. Meu diretor espiritual falou, eu vou mandar esse cara embora, ele não quer nada com a vida, ele tá fugindo de alguma situação. Ele tá com fuga aí pra você, porque Deus ele não quer, dorme o dia inteiro, só quer saber de comer e quando vai pra capela só dorme. É difícil ver uma pessoa que suporta isso. Para querer fazer a vontade de Deus e aprender a ter uma vida de recolhimento, sabendo o que o Santo Tomás de Aquino diz. Na oração a alma bebe e no apostolado ela dá-se. E como dizia São Bernardo de Claraval, que nós não podemos ser canal, nós temos que ser reservatório, porque o canal seca, mas o reservatório sempre está cheio de água. E aonde a gente bebe é na fonte, meus irmãos. É na adoração eucarística, é na Santa Missa, é na oração pessoal, na meditação da Sagrada Escritura e no estudo da doutrina clássica da igreja, sem ser uma doutrina prostituída e adulterada como é a teologia da libertação. É assim que o pregador deve se comprometer. Aí assim o ministério dele será frutuosíssimo. Mas esse pregador aqui, enganado pelo demônio, não suportava mais o silêncio. A vítima não consegue esquecer o tumulto dos negócios nem suportar o recolhimento. O demônio incute-lhe horror a tudo isso, é lembrar-lhe novos projetos, aos quais habitualmente dá as aparências de zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Quer construir coisa, eu preciso construir na minha comunidade isso, eu preciso pedir arrecadação, eu preciso pedir dinheiro. Vai e faz um monumento, como tantas comunidades que nós temos aí, ó, que só vive atrás de dinheiro, mas não reza nada. E virou uma apostasia. Tem comunidades que a gente vê assim e fala, nossa, essa comunidade um dia foi tão firme, pregava contundentemente contra o pecado, falava da segunda vinda de Jesus, era profética. E hoje em dia, olha o que está acontecendo, uma pregação light, fria, morna. Não consigo nem mais assistir, parece que não é mais a mesma coisa. Perdeu o primeiro amor.
Não reza mais. Só se preocupa com projetos e dinheiro. O fundador da congregação, da onde o meu diretor faz parte, Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus, tinha que construir um mosteiro feminino. E ele estava muito mal, e Nossa Senhora percebeu que ele não estava bem. A vidente de Medjugorje ligou para o Brasil e falou assim: Nossa Senhora disse para você jejuar, que estava com falta de dinheiro. E ele ficou meio desesperado, e ficava muito na imagem de Nossa Senhora pedindo dinheiro. Nossa Senhora, me ajuda com dinheiro e tal. Ele estava num momento de fraqueza, de dúvidas, né? A gente é tentado pela falta de fé. E a vidente ligou lá de Medjugorje. Ele falou: Nossa Senhora disse a você de jejuar, não de ficar pedindo dinheiro, porque dessa parte ela cuida. Entenderam, gente? Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Dizia Santo Inácio de Loyola: reza como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de você. A parte de Deus Ele faz e a sua você tem que fazer. Mas não precisa ficar desesperado. Essas pessoas ficam pedindo dinheiro, é porque não reza. Tem que pedir também, porque o coração do homem hoje não é tão generoso. Mas em inúmeros lugares só se pede dinheiro. Uma vigília eucarística pedindo a providência não se faz mais. Uma semana de jejum não quer mais fazer. Um cerco de Jericó de 24 horas, todo mundo adorando o Senhor ininterruptamente, não querem fazer. Ah, meu Deus do céu, se voltasse a essas práticas, a graça aconteceria. Porque depois da guerra, o Padre Pio queria abrir um hospital. E a mulher disse para ele: nós não temos recursos. A filha espiritual dele, Cleonice, ele falou: Nossa Senhora não abre só corações, abre bolsas também. Mas o Padre Pio rezava 100 terços por dia. O demônio incute-lhe horror a tudo isso. Tá, já li. E esse homem que ainda há pouco tinha hábitos virtuosos, deslizará de fraqueza em fraqueza sem conseguir deter a sua queda. Tendo uma vaga consciência de que essa agitação não é conforme ao coração de Deus, atira-se mais do que nunca para o turbilhão dos trabalhos, a fim de sufocar os seus remorsos. O tempo dele, ele não deixa um segundo para o silêncio, porque senão ele vai escutar a voz de Deus dentro dele, e ele não quer mais isso. Ele trabalha para não escutar Deus advertir: esse pecado que você está fazendo aí, ó, está te prejudicando. Sabe por quê? Santa Teresa d'Ávila nos ensina: quem trabalha para Deus em pecado, a sua intenção não é dar glória a Deus, mas prazer ao demônio. As faltas vão se acumulando. O que outrora perturbava a sua consciência reta, agora é apenas um vão escrúpulo que despreza. Esse pregador que no início era mais radical, o que ele achava pecado, agora não é mais. No início do ministério dele, ele ajudava os jovens a viver a pureza. Agora ele fica: não, juventude, pode usar um piercing, o que tem? Ah não, a igreja é muito radical, casal em segunda união pode comungar. Ah, vai ficar combatendo os homossexuais? É a opinião sexual dele, gente, calma aí. A Bíblia diz em Coríntios 6,9 que os efeminados não herdarão o reino dos céus. A igreja ama os homossexuais, mas não a prática. Se cometer, será condenado, sim. A igreja ama de paixão, e nenhuma instituição ama mais os homossexuais do que a igreja, mas é pecado. E os pregadores que faltam com a vida de oração relativizam isso, sim, meus irmãos. O jovem vai confessar: me masturbei. Ah não, você precisava se aliviar. Faltei na missa de domingo. Ah, não tem problema, Deus não é tão exigente assim não. Ah, vim aqui me confessar, que pecado você cometeu? Eu não tô amando a Deus acima de todas as coisas. Ah, para com isso, meu, vai cuidar do pobre, vai dar atenção pro seu irmão. Você ama a Deus do seu próximo. Essas coisas vão acontecendo, hein, meus irmãos? Proclama ser homem do seu tempo, que luta com armas iguais às dos inimigos e defende as virtudes ativas, desprezando o que chama piedade de outras eras. Por outro lado, as suas obras vão de vento em polpa. Claro que eu tô certo. A minha comunidade cresce, tem membros sempre vindo aqui. Ela toma proporção, já foi para outros países. Ah, então quer dizer que tudo que cresce é de Deus. Então vamos canonizar o Edir Macedo e o Valdomiro, então, pelo amor de Deus, né? Mais santo do que São Benedito, negão lá, né?
Se quer dizer que a igreja cresce, minha obra está de vento em polpa. O que eu lembro que Santo Agostinho dizia: quando Deus permite um orgulhoso executar uma obra para abrir a sua cola. Por outro lado, as obras vão de vento em polpa e o público aplaude. Todo mundo, nossa, hein? Que homem de Deus, onde ele toca vira ouro. Nada de oração. E a vida do beato Charles de Foucault, que queria fundar uma comunidade e morreu sem fundar a comunidade dele. E depois as pessoas acharam os escritos dele e fundaram uma comunidade após a morte dele. Era um santo que rezava o dia inteiro. Vivia na presença de Deus. Cada dia vê novos êxitos. Deus abençoa a nossa obra. Exclama essa alma iludida, sobre a qual amanhã, talvez, devido às suas faltas graves, chorem os anjos do céu. Como cair esta alma num estado tão lamentável? Inexperiência, vaidade, imprevidência e relaxamento. Não calculando os seus fracos recursos espirituais, lançou-se à aventura. Esgotadas as provisões de vida espiritual, vê-se na situação do nadador temerário, que já sem forças para lutar contra a corrente, se deixa arrastar para o fundo. Detenhamos-nos no instante para medir o caminho percorrido e a profundidade do precipício. Primeira etapa, a alma foi progressivamente perdendo, se é que as teve alguma vez, as convicções sobre a vida natural e a economia do plano de Nosso Senhor, quanto à relação da vida interior com as obras. Ela viu na Bíblia, escutou um dia que é necessário rezar e santificar-se para salvar, mas ela esqueceu disso. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Começar é para muitos, perseverar é para santos. Tem que começar na graça e terminar na graça, porque a perseverança final não será dada para quem começou bem. 2 Timóteo 2:5, nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. E Apocalipse 3:11 diz: vem em breve, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa perder o primeiro amor. Meus irmãos, eu estou passando por uma fase tão difícil na minha vida. Eu tenho visto Satanás odiar o meu ministério, porque eu tenho visto que Deus está querendo me abençoar. Às vezes eu digo para minha mãe, como eu disse para vocês, irmão, eu vou arrastando para a missa. Às vezes eu não tenho vontade de comungar. Como Santa Teresa d'Ávila, que às vezes ia adorar o Senhor, mandava as irmãs da congregação fechar a porta do lado de fora e dizia: só abre a porta quando der o meu horário. Como Santa Teresinha, que dizia: Senhor, meu coração está mais gelado do que essa mármore aqui, que era o lugar onde ela se apoiava para adorar Jesus. Mas eu vou, meus irmãos. Eu não estou na igreja por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. Esse negócio de emocionalismo não dura muito tempo. Deus vai chamar a paridência espiritual. Deus vai colocar a gente no Getsemane, quer queiramos ou não. Ele vai catequizar o pregador. Se você quer contribuir para a salvação das almas, aprenda a ser crucificado comigo. Não é só para começar bem. São João da Cruz diz: na vida espiritual quem não progride regride. Pregador, se você orava, se você jejuava, ia à missa, adorava, por que você não faz mais isso? Se na tua vida espiritual no início você era mais santo, mais santificado, tinha mais temor ao pecado, assistia menos televisão, via menos site, por que hoje relativizou? Se Paulo diz em Filipenses 3:16 ou 18, contudo, seja qual o grau a que chegamos, o importante é prosseguir decididamente. Olha o que ele vai dizer aqui para Timóteo: tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:1, ele não fala regride, fica mais light, reza menos, começa a ver o pecado com um novo ângulo, o ângulo da teologia herética, da teologia da libertação. Fala que o pecado é uma consequência social somente. Deixa de pregar sobre o inferno. Não ensina as pessoas do temor de Deus. Porque você está tendo um êxito assim. Se você começar a falar a verdade, pregador, você vai ser queimado na igreja.
Se você começar a falar a verdade, você vai ser perseguido. As pessoas não vão gostar de você. Porque no século 21, você querendo ser como João Batista, reproduzir fala de Padre Pio, que quando as mulheres iam com roupa imoral, ele chamava ela de porca e falava que as carnes destudadas vão queimar no inferno por causa da imoralidade da época. Você é louco falar isso hoje, pregador? As pessoas não vão mais abrir porta para você estar pregando. Você tem que falar para agradar o povo. Eu lembro um dia eu estava na Bahia, fui conversar com um padre numa madrugada e batemos um papo muito bacana. E a conversa ia de vento em popa e chegou no momento que o padre começou a falar só heresia na conversa. Começou a negar a existência do demônio, falou que o jovem que masturbava com ele deixava confessar, porque o jovem se masturbava muito. Ele falou, não aguento mais confessar, já pode comungar porque você está viciado, Jesus vai te entender, e casal segundo união pode. Eu falei, meu Deus do céu. E que o demônio não existe e tal. No dia seguinte eu fui preparar minha pregação, falei, eu vou denunciar tudo o que esse padre disse que pode e que o catecismo não pode. Fiz que nem eu fiz hoje na pregação, catei no catecismo e falei, agora eu vou mostrar no catecismo da igreja. E eu falei, eu vou ter que fazer isso pelo bem do povo. Porque se o moleque está indo comungar em sacrilégio e a outra está acreditando que o demônio não existe, se o demônio não existe, consequentemente o inferno não existe, então por que eu vou ficar lutando contra o pecado? Essa é a mentalidade do povo. E eu falei, eu não estou vindo aqui para ficar brincando de pregador, eu vim aqui para falar a verdade, para lutar para levar esse povo para o céu. Separei tudo, falei, eu vou detonar. Quando eu estou para entrar na pregação, o padre cruza a porta. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu vou mudar toda a minha pregação. Eu só falei, o padre vai me matar aqui, nunca mais eu volto nesse lugar. Quando eu fui pregar a palavra, senti uma inspiração dentro de mim e veio a palavra de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Irmãos, eu fui abrir a palavra. Quando eu abro a palavra, olha o que está escrito. É porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Falei, meu Deus do céu. Lembrei do que dizia São Francisco de Paula, São Vicente de Paula. Não sei se é Vicente ou Francisco. Eu preferiria ter as mãos atadas e os pés atados e ser jogado numa fogueira do que tem que agradar aos homens. Quando eu comecei a pregar o padre lá, eu disse, a Bíblia diz sobre a existência do demônio em Jó, no capítulo 1, fala em 1 Pedro 5,8, Tiago 4,7, e falei, Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, Mateus 4, Lucas 4, comecei a denunciar. Aí eu fui pro magistério, o Papa Paulo VI diz que quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial. João Paulo II diz que Satanás é um ser perverso e pervertedor. Leão XIII fez a oração contra Satanás pelo auxílio de São Miguel Arcanjo. Cadê o catecismo? Jovem que se masturba, transa antes do casamento, que tem segunda união, que é amaziado, amancebado, lalaiado, não pode comungar. E comecei a pregar. Terminou a pregação, falei, agora o padre me mata. Quando eu tô saindo, o padre abre os braços, vem com os olhos marejando. Ele falou, nunca vi um jovem tão corajoso assim. Eu quero ir na sua livraria, comprar todas as suas pregações, porque eu quero pregar que nem você. Vale a pena, irmãos, estar unido na oração e na verdade. Porque naquele dia eu vi um sacerdote voltar-se pela verdade, porque eu estava lutando para vivê-la. Mas pregador sem responsabilidade e sem amor pelas almas está pouco se lixando para isso. Ele não quer encrenca com os homens, ele quer agradar todo mundo. E Jesus não nos chama para isso. A pregação também é sinal de contradição. Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 15, 20, se me perseguiram, onde perseguir a vós? 2 Timóteo 3, 12, pois os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo haverão de sofrer perseguições. Eu fui enxotado dos maiores grupos de oração do Brasil, com mais de 1000 pessoas, porque eu denunciei a incoerência da Dilma e do seu partido, que é comunista, que é contra a igreja. E me colocaram dentro de uma sala com a pastoral da igreja e todas as pessoas presentes pesadas da igreja para enxotarem a minha pregação e dizer que eu era um jovem maluco. E me queimaram lá na renovação carismática, mas eu já fui conversar com o coordenador e ele entendeu a minha posição, porque eu falei, eu fui igreja, meu irmão. Eu defendi os preceitos católicos e o povo, tudo lá que me chamava de profeta, me expulsou da igreja.
Quando eu fui e preguei pela primeira vez o meu testemunho, a oferta foi cheia, foi gorda. O pessoal gostou. Sabe o que o coordenador do grupo disse na presença de todo mundo? Deus me revela que hoje foi o dia que mais teve conversão de alma nesse grupo. Já veio pregadores do Brasil e do mundo, mas hoje foi a melhor pregação que esse grupo teve. E depois de 2 meses eu volto e ele me manda embora dizendo que eu sou um louco. É assim. Vida de pregador também tem que passar por isso, por essas perseguições. E quem está a fim de agradar aos homens não tem coragem de pagar o preço pela verdade. Como cair assim essa alma num estado tão lamentável? Aí, primeira etapa. Vê as obras através de um prisma enganador. A vaidade serve de pedestal sutil às pretensas boas inclinações. Que querem? Deus concedeu-me o dom da palavra, responde aos aduladores um pregador inteiramente exteriorizado. A alma mais que a Deus procura-se a si mesmo. A reputação aqui, irmãos, a glória, os interesses pessoais estão no primeiro plano. A afirmação de São Paulo: se procurar agradar aos homens, não será servo de Cristo, torna-se para ela uma frase sem sentido. Tá vendo? Estava até aqui, ó. Nem sabia que ia até essa passagem, acabei de citar ela agora. Fica uma frase sem sentido. Se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Para ela não, eu tenho que estar bem com todo mundo. Paz e amor, bicho. Uhul! É assim, né? Revolucionário, malucos. Queima ele, Jesus. Fala assim, queima ele, Jesus. Fala. Sem falar da ignorância dos princípios, a ausência da base sobrenatural que caracteriza essa etapa. Tem ora como causa, ora como consequência imediata. A dissipação, o esquecimento da presença de Deus, o abandono das orações ejaculatórias, a perda da guarda do coração, a falta de delicadeza de consciência e de regularidade de vida. A tibieza aproxima-se, se é que já não começou. Segunda etapa. O homem sobrenatural é escravo do dever. Por isso sabe distribuir ordenadamente o tempo e segue um regulamento de vida, fugindo do comodismo e capricho. Ele tem tempo para tudo, menos para rezar, irmãos. Ele tem tempo para falar de Deus de sobra, mas jamais tempo para falar com Deus. O apóstolo sem vida sobrenatural, por falta de espírito de fé no emprego do tempo, põe de parte as leituras espirituais e, se ainda as lê, já não as estuda. Antigamente ele lia a vida espiritual, agora já não lê. Os recursos que ele tem no momento são fortes para ele. A pregação dele é baseada em revistas, em jornais, em assinaturas que ele faz para ter uma pregação, para mostrar que ele está atualizado no mundo. Preparar durante a semana inteira. A homilia do domingo era bom para os padres da igreja. A não ser que a vaidade esteja em jogo, prefere improvisar-se e sai-se sempre tão bem, pelo menos assim pensa. Aos livros, prefere as revistas. E hoje em dia, a televisão, internet. Aqui... E aqui ele está falando também, porque esse livro é mais destinado aos eclesiásticos, mas serve para nós também, né? Abandona o método de vida, desperdiça as horas livres, só procura distrações para se furtar a lei do trabalho. Essa grande lei de preservação, moralização e penitência. Considera teórico e enfadonho tudo o que estorva a sua liberdade de movimentos. Não lhe chega o tempo para tantas obras e deveres sociais, é até para o que julga necessária a saúde e a distração. O cara faz obra social, esporte e tal, mas não reza. Realmente, diz Satanás, consagras tempos demais à meditação, ao ofício, à missa, ao teu ministério, aos teus estudos. É necessário cortar o supérfluo. A oração, o demônio tenta a pessoa que é supérflua, ela acredita. Porque ela recebe ligações toda hora. Tem tanta tarefa que ela fala, não, o mundo precisa de mim, senão o mundo vai desabar. Quando chegaram para a Madre Teresa de Calcutá, as filhas da caridade, e disseram para ela, Madre, diminui a nossa hora de adoração, porque estamos com muito trabalho, há muito pobre e há muito tempo. Diminui. Ela falou, quantas horas de adoração vocês estão fazendo diariamente? 2 horas. Ela falou, então a partir de hoje será 3. E começa invariavelmente por abreviar a meditação, por fazê-la irregularmente e acaba por deixá-la de todo.
Como está habituado a deitar-se tarde, vai abandonando a condição indispensável para permanecer fiel à oração. Levantar-se a uma hora certa. Ora, na vida ativa, abandonar a meditação ou reduzi-la a 10 ou 15 minutos equivale-se a render ao inimigo. O cara está falando para um missionário, uma pessoa que reza 15 minutos de oração pessoal. Você faz oração pessoal, irmãos? Ele falou que 15 minutos de oração pessoal é render-se ao inimigo. Algumas pessoas atribuem a Santa Teresa a seguinte afirmação: dai-me alguém que faça cada dia 15 minutos de oração e eu lhe darei o céu. Ignoramos até que ponto é autêntica essa afirmação, mas a nossa experiência das almas sacerdotais ou religiosas consagradas às obras leva-nos a crer que um apóstolo que não se obrigue a meia hora, pelo menos, de meditação metódica, concluída com uma resolução leal, baseada na desconfiança de si mesmo e na confiança na oração. Olha o que ele está dizendo aqui, concluída com uma resolução leal. Eu vou meditar para exterminar um pecado na minha vida, e de fato você tem que fazer aquilo virar vida, não uma oração, não, eu vou parar de pecar nessa área e continuar, ou eu vou ser mais diligente nesse propósito, e tem que ser com resolução leal, oração virar vida, baseada na desconfiança de si mesmo e na confiança na oração, de praticar nesse dia determinada renúncia relativa a um vício a combater ou uma virtude a adquirir, cai fatalmente na tibieza da vontade. Os pecados veniais multiplicam-se. A falta da guarda do coração impede a alma a ver essas faltas. Como poderá combater o que já não considera defeituoso? Esta é a consequência da segunda etapa, caracterizada pelo abandono da meditação e da regra de vida. E aqui vamos para o encerramento dessa pregação. Eu vou fazer o Pregador Enganado pelo Diabo, parte 2. Porque já está dando 70 minutos, só tem mais 10 minutos e tem mais algum trecho para estar lendo. Mas eu creio que disso que foi falado serviu para alguém. Se não serviu para vocês, serviu para mim. E bem servido. Eu vou querer meditar muito esta pregação para nunca me deixar cair nesses enganos do demônio. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos escravos da Virgem Maria. Nós somos consagrados a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, diz a Sagrada Escritura aqui, irmãos. Lucas, no capítulo 2 e no versículo 19. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. A Virgem Maria era uma mulher de meditação profunda e ela meditava a palavra de Deus. E tem uma palavra do Salmo que eu atribuo muito à Virgem Maria, que eu acho lindo. Salmo 118, 11. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra para não vos ofender. Guardem no fundo esta palavra. Esse livro, Alma de Todo Apostolado, é um livro muito bom. Esta meditação é uma meditação muito salutar. É um diagnóstico que esse monge que escreveu, cisterciense, ele é seguidor de São Bernardo, e que há muito tempo atrás ele escreveu esse livro, mas mais do que nunca ele se torna atual e é um grito para os pregadores hoje. Eu desejo que na Renovação Carismática Católica, da qual faço parte, as novas comunidades, os novos movimentos eclesiais tenham pregadores de porte, de estatura espiritual, de santidade, que possam contribuir para uma evangelização eficaz, tal como nós vimos no início. Homens de sucesso apostólico como Santo Antão, que não fazia muitas missões, mas que quando abria a boca, rendia corações a Cristo. Homens como aquela monja, que era tida como louca, mas considerada por Jesus a mulher mais santa da época e que mais contribuía na salvação das almas. De fato, nós temos que viver o pedido de Santo Afonso Maria de Ligório: ser monges no mundo. E para isso, irmão, faça o seu exame de consciência diário. Quando você levantar, faça o exame: Senhor, hoje eu preciso ser santo, eu preciso amar, eu preciso fugir do pecado, eu preciso evangelizar, eu preciso ser um homem de virtude. Quando chegar no almoço, faz um silêncio e pergunta: como eu tenho me comportado na presença de Deus? Como eu tenho feito para adquirir a virtude que eu me propus? Como eu tenho feito para combater o meu defeito predominante? E à noite você pergunta para si mesmo: eu tenho feito
aquilo que é para mim fazer, eu tenho feito as minhas orações, eu tenho cumprido os meus deveres de Estado, a minha oração tem me feito um servo melhor, eu tenho pegado esse defeito que me massacra, que me destrói, eu tenho pisado ele com o sangue de Jesus Cristo. Esse defeito que as pessoas reclamam em mim, eu estou mudando de fato. Eu era uma pessoa que julgava todo mundo, eu estou conseguindo conservar a minha língua, eu tinha muita mágoa no coração, eu estou conseguindo amar mais. Eu estava gastando tempo desnecessário, eu estou administrando melhor o meu tempo, eu estou frequentando mais os sacramentos. Irmão, não desista de ser santo. Não desista de pagar um preço para passar por esta geração e fazer a diferença. Queira ardentemente fazer parte do triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria. Viva coerentemente a sua consagração a Nossa Senhora, para que nós possamos fazer parte do cumprimento da profecia de São Luís Maria. E olha como ele diz que serão os pregadores. São Luís profetiza sobre os apóstolos dos últimos tempos que a Virgem Maria levantaria. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Isso acontecerá se os predestinados. Você crê que você é um predestinado para ser um apóstolo dos últimos tempos? Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas nas mãos do Todo-Poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para transpassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos mundanos. Serão nuvens trovejantes, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão demônios e seus adeptos, atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados nos meios dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo chamar. Deixarão após si nos lugares onde estiver empregado o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Esse é o propósito que Nossa Senhora tem para nós, e nós devemos lutar para estarmos no desenho dessa profecia maravilhosa e nos colocarmos na fileira dos predestinados e cumprir cabalmente esta profecia, ser apóstolo dos últimos dias, não um pregador enganado pelo diabo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar neste momento e vamos pedir a graça do Espírito Santo para sermos esses apóstolos. Senhor, nós
escutamos esta palavra, Senhor, e meditando, escutando, ouvindo-a e fazendo a reflexão, de fato nós não queremos ser este pregador, Senhor, vaidoso, orgulhoso, prepotente, enganado por Satanás, preocupado só com as obras, mas nós queremos ser pregadores e pregadoras que queiram ver a Tua glória, a manifestação do Teu amor, Senhor. Nós queremos que o Teu caráter reflita em nós. Nós queremos ser a reprodução de Jesus Cristo e da Virgem Maria por onde passarmos. Que a nossa pregação seja quente pela nossa oração. Que o nosso testemunho, que o nosso exemplo, Senhor, seja a vida de virtude, seja a vida de pureza, seja o amor pela igreja, seja a radicalidade contra o pecado, seja o amor às virtudes. Senhor, nós queremos brigar com Satanás, Senhor. Nós queremos ver o triunfo do Teu reino sobre o império das trevas. Mas nós queremos brigar com a arma que nos foi dada. E a arma que nos foi dada é a santidade de vida. Nós não queremos ver o triunfo do pecado. Nós não queremos ver o triunfo do aborto, do homossexualismo. Nós não queremos ver a apostasia na igreja. Nós queremos ver o poder do Espírito, o reavivamento, o despertamento, a convicção do pecado sendo gerada pela nossa pregação e multidões voltando para Ti. Nós queremos ver, Senhor, famílias sendo restauradas, filhos submissos aos pais. Nós queremos ver o marido se entregar pela esposa, a esposa ser submissa ao marido, o amor entre os esposos. Nós queremos ver uma juventude santa, zelosa, capacitada para boas obras, tomada pelo Teu poder, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, sacerdotes santos, diáconos santos, bispos, pastores de fato. A nossa oração, Senhor, nós cremos nisso, pode produzir esses efeitos, Senhor, porque o Senhor disse: pedis e recebereis. Nós pedimos, Senhor, a graça de sermos santos, para que com o impacto da nossa vida outras vidas sejam alcançadas por Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, voltar ao primeiro amor, mesmo sem o sentimentalismo, aquela coisa gostosa das lágrimas que foi do início, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, nos apoiar nisso. Nós queremos nos apoiar na Tua cruz. Nós queremos apoiar na verdadeira devoção à Tua Mãe Santíssima. Nós queremos nos apoiar na Tua palavra. Nós queremos nos apoiar na presença do Espírito, que torna o pregador eloquente, vivaz, forte, santificado, afogueado, batizado. Ó Senhor Jesus Cristo, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, produz em nós frutos, Senhor. A árvore é conhecida pelos frutos, Senhor. Nós queremos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, porque nós sabemos, Senhor, que os pregadores que vivem sobre a carne não Te agradam. Nós queremos o fruto do Espírito, Senhor, que é caridade, que é alegria, que é paz, que é paciência, afabilidade, bondade. Nós queremos a fidelidade, nós queremos a brandura, a temperança. Nós queremos viver para Jesus. Nós queremos doar a nossa vida por Ti, Senhor. Nós queremos ser na igreja, na renovação, nos novos movimentos, na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade, o bom odor de Jesus Cristo. Nós queremos representar, Senhor, uma juventude que viva a santidade de vida e que testemunha com a vida, não somente com as palavras, o que é estar sobre o senhorio de Jesus. Nós queremos semear a verdadeira cultura de Pentecoste. Nós queremos, Senhor, ver este mundo rendido aos Teus pés, e por isso nós queremos trabalhar para a Tua glória. Vem, Nossa Senhora, e gere-nos no Seu ventre de amor, no Seu castíssimo ventre, puríssimo seio. Vem, ó Mãe Santíssima, esposa do Espírito Santo, agasalhe-nos com Teu amor e formai-nos verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, para o triunfo do Seu Imaculado Coração, para a glória da Igreja Católica, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Xandarassurie, Sandalaia Manarassurie, La Sandala Shurie, Sandala Malas, Halakandara Mashurie, Sanala Suria. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também
bem, quero me derramar de todo meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir.